Mas a gente achou umas pautas. O Delari achou umas pautas legais. Igual foi o historiador, professor de história, Danúzio Neto. Inclusive é um cara bom pra você trazer aí. Sério. Os caras no Instagram é um fenômeno, cara. Eu Sim. acompanho todo mundo. Vamos, já que vocês entraram nisso, eu queria saber do Delari depois da sucesso, mas você entra nisso depois, tá? Mas como é que surgiu esse lance do Mais Um Podcast? Porque a gente brincou aqui, que eu quase fui, que eu fechei lá. Vocês começaram com Mais Um Podcast e bem no dia que eu ia, de repente, houve uma ordem judicial e cortaram a monetização da Jovem Pan. Era um podcast que passava na Jovem Pan, tipo na televisão, no YouTube e na rádio também. Passava na TV domingo. Tava no domingo, 10 horas na da rádio, acho que Olha passava, isso. salvo engano, mas na TV passava. Passava na TV. Mano, eu ia estourar, hein, velho, se eu tivesse ido lá. Mas Deus sabia de todas as coisas, né, velho? Não, eu não dormi. Quando eu vi o Mais Um Podcast, eu falei, mano, eu vou no Mais Um Podcast. Você me chamou, você falou, você topa o The Rock? Eu falei, mano, como assim? Aí eu fui ver quem vocês tinham levado, ver, tipo, como o formato de vocês. Eu achava o Superman muito inteligente. Tem uma eu não acho entrevista mais, mas eu achava muito inteligente. Eu achava também. Eu tenho o Pavinato antes de... Ser famoso, de bigodinho. Antes de ser famoso, de bigodinho, bengala, aquele personagem. Eu lembro que o Delari fala, pô, o Pavinato é melhor que esse bigodinho. Muito melhor personagem. Né? Personagem. Pra ele. Mas era legal, pô, o Superman, pô, dava show lá, porra, foi muito legal, né, cara? Assim, mas infelizmente a gente tava sem verba e as coisas aconteceram dessa maneira, né? Porque assim, infelizmente. ideia do velho, né? A ideia do Mais Um Podcast foi do Emílio? Emílio. Foi... Como é que ele juntou vocês pra fazer o Mais Um Podcast? Porque o nome é Porque a sensacional. gente convivia muito. Era eu, o Delari, o Índio e o Alba. E o Alba. Se grudava. O Alba, cara. Mano, por favor, fala pro Alba vir no meu podcast. Ele vem, mas se ele estiver vivo até lá, né? Que ele é um senhor, né? O Alba? O Alba. Puta, mas o Otávio sério? Fala isso, bebê. Deixa quieto. Eu achei que a mulher ia falar o Alba, viado. Eu achei que ia falar o Alba, porque ele já tá com o pezinho lá. Nossa. Você vai falar disso depois. Vamos terminar aqui. Então, o que acontecia? A gente tinha essa resenha lá. E tem um canal nosso, que é o do Programa Pânico, que era o da TV, que tem 10 milhões de seguidores. E esse canal, a gente meio que ressuscitou com matérias antigas e tava virando uma grana. E meu, para de ser burro, já que você tá... Não vai chegar uma hora que vai acabar essas matérias antigas. Lógico. Faz o programa de vocês lá. Aí eu lembro que ficou sentado ali no 14, ali, qual é o seu nome? Tem um monte de podcast. Não, então vai ser mais um podcast. Foi. Já que tem um monte, vai ser mais um. Até o Whindersson tentou copiar a gente. Pô, teve uma polêmica, foi muito legal. E a gente estourou de visualização, cara. A gente chegou... Porra, eu lembro nos primeiros 6 meses, a gente, fez 20 milhões de visualizações. Salvo engano, era isso o número. Monetização lá em cima. Porra, a gente chegou a faturar com o canal, claro, uns 40 pau, assim, no mês. Foi legal. E aí, bicho, eis que, cortaram. 6 meses. Nos cortaram. Sei, mano. E até hoje, cara, não voltou, cara. Nada, nenhum canal da Jovem Pan. Nenhum canal da Jovem Pan voltou. Nenhum canal voltou. E quando voltava, nós vamos lá, eu vou, me convida que eu vou. Não, mas aí não volta mais. Você sabe, você trabalha com um programa de podcast, né? Sim. Entrevistado. Sim. Eu não dormia. Porque o convidado era uma merda, você tinha que ter convidado bom. Aí... Quando desmarcam com você? Quando o cara fala que vai vir aqui um dia antes... Diego, olha lá, gente... Um dia antes ele vai falar assim, infelizmente eu não vou conseguir. Cara, dá fica tremendo isso aqui, velho. E assim, beleza, eu era o produtor do Mais Um, eu ajudava a fazer a parte do elenco, eu vou nem ficar aqui assim, ó. E tinha o Pânico também, então eu trabalhava no Pânico Mais Um e aqui. E os caras convidados ruins, cara, eu comecei a ficar mal, cabelo branco. Era chato. O único que trabalhava de verdade mesmo aqui, era esses dois aqui, ó, né? Era nós dois, Se preocupava, fazia os cortes. O Índio o Índio largou mão, foi casar, sei lá que porra. O Alba queria casar. O Alba também, o Alba é um cara meio cansadão por natureza, a gente até dá esse benefício. Benefício da idade, que ele é um idoso precoce. Aí depois entrou o Superman, que, era o cara que desenrolava bem, mas nos bastidores quem trabalhava era eu e o Delari mesmo. Então, chegou também um momento que o artístico também já não estava tão aflorado. Aí, bicho, chegou essa monetização, desmonetizou o negócio e a gente falou... Não, detalhe, a gente perdeu um canal. Aliás. A gente perdeu um canal. Eu sei como que é o Sem Filtro. Quando tinha bateu 200 e sei lá quantos, 300 mil, a gente perdeu esse canal.
Os caras arrancou fora, a gente pegou o canal de corte. É verdade. Mas você pode é por causa da Jovem Pan e não, política. Não, foi escrito assim, foi ordem judicial. Vocês vão cumprir as diretrizes. É melhor nem falar o nome. Não fala, porque aqui também eu levei, aqui me derrubaram também, mano. Porque foi pesado aqui. Tava numa constância, de repente, meu Deus do céu. Mas você sabe por que vocês passaram por esse perrengue no podcast de vocês? Porque não virou a chave, mano. Porque o podcast você tinha que ser só apresentador, entendeu? Você ia indicar e deixar o produtor ali atrás. Hoje, por exemplo... Hoje não, sempre foi assim, um sem filtro. Eu sempre abri o meu leque de opções, assim, de amigos pra trazer e tal. Hoje, cara, tô deixando já na mão do produtor. Falou, mano, Kiko, aprende aí. Você entendeu? Tá andando comigo, tá aprendendo as coisas e vai, mano. Viu? Verba, sabe? A gente tinha um salarinho cada... Eu sei. Pô, tinha uma grana da produção. Mas faz uma falta esse salário. Nossa. Eu sei. Emilinho. Eu imagino, mano. Eu imagino. É o quê? Tá um ano. Cachezinho de merchan. Nossa, merchan grande. Merchan grande, que olha falta isso. que faz, eu sei. Mas, enfim, as coisas... E o podcast também tomou um rumo diferente, porque a galera não quer mais investir em podcast, é difícil. Todo dia eu vou numa reunião pra fazer paleteria mexicana, todo mundo tem, bicho. É foda. Mas eu escutei uma coisa muito interessante, cara, de um americano, cara, do Green Quiz, que ele fala pra mim. Ele fala pra mim, tava falando no podcast dele, ele falou, cara, a febre do podcast se instalou no mundo inteiro. Mas daqui 2 anos, só vai ficar quem de fato se encontrou fazendo podcast. Porque começou a falar, mano, eu amo isso aqui, então eu vou fazer. A galera que pegou carona, você pode ver, mano. Eu tenho uns 10 amigos, mano. O Sebastião, por exemplo, Abusius e C&A. Começou com o podcast dele. Não tem mais. Não tem mais. O Sebastião acha que vai ganhar dinheiro de uma hora pra outra, que vai começar a fazer 10 mil pessoas assistindo ao vivo de uma hora pra outra. E não é constância. Mano. Ó, a gente tá, por exemplo, com 300 pessoas assistindo. Eu dou graças a Deus por cada uma dessas pessoas que tá assistindo, cara. Porque eu sei o quanto eu batalho pra ter um inscrito aqui. Pra ter um inscrito aqui. É muito difícil, cara. E assim... E os cortes? Os cortes a gente tá fazendo. Mano, tá uma delícia isso aqui. Sabe por quê? Porque tá tijolinho por tijolinho. Isso aí. Eu comecei o podcast Sem Filtro num boteco, mano. Por que é de segunda-feira? Nunca ninguém me perguntou isso. Por que você faz de segunda-feira? Quando eu comecei, eu tenho muito contato com jogador de futebol. Porque antes de eu ser segurança, eu também fui jogar futebol. A Monza, quem foi? Você que foi pra Monza? O Zuckerman. Eu morei lá, eu fui jogar futebol lá, você tá entendendo? Tipo, eu falei, cara, os jogadores de futebol, todos eles folgam segunda-feira, mano. E as putas também folgam de segunda-feira. O que eu fiz? Eu falei, mano, eu vou fazer meu podcast à noite. Os caras vão ter a desculpa de que vai pro meu podcast, depois vão pra Gandai. Eu já conheço essa raça, mano. Caralho. Olha, mano, essa era a estratégia. E aí, mano, eu comecei o podcast 8 horas da noite, dentro de um boteco chamado Boteco do Gordo, que era fechado só pro podcast. E aí o jogador levava, tipo, uns convidados, 3 menininhas que vendiam amor, 4, e comecei a fazer o podcast. Vendiam amor! Essa eu não sabia. Mano, eu comecei a fazer o podcast por isso. Só que aí, cara, Deus foi me mostrando outros caminhos. Você entendeu? De repente, o jogador de futebol que eu achei que tivesse uma baita de uma história pra contar, não tinha. Era arrogante, você entendeu? Não queria falar do passado, eu queria só falar do presente, do carro, das conquistas. Calma, velho, não quero saber das suas conquistas agora. Quem é o Delari, mano? Quem é? E aí eu comecei a pegar um asco de entrevistar essas galera arrogantes, essa galerinha arrogante. E eu comecei a entrevistar, mano, a galera do McDonald's. Você entendeu? Legal. Eu comecei a entrevistar a galera o lixeiro. Comecei a entrevistar uma galera que, mano, outro site total de tudo.